sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana Mariano, para quem não me conhece, e agora vocês estão vendo aqui esta cortina. A cortina que eu dei o nome de cortina de crochê cisne. Eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente o PDF da receita desta cortina. Eu vou fazer um vídeo do comecinho dela, vou explicar o passo a passo como ela faz, que é super simples, e aí depois vocês vão aí embaixo na descrição do vídeo, que vai ter um link, aí vocês vão clicar nesse link que vai na minha página do blog e lá vai estar o PDF da receita totalmente gratuito para que vocês façam esta cortina, tá? Aí qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês comentem ou no blog ou aí embaixo nos comentários do vídeo. Mas antes, vamos falar daqueles outros vídeos que eu postei, acho que no mês de dezembro, que foi a cortina dois anjos, a cortina vaso de flor e a cortina imperial. Gente, aquelas cortinas, teve alguns amigos e amigas que perguntaram o porquê da cobrança, tá? Aquela cobrança é para ajudar o canal. Como vocês sabem, ter um canal no YouTube é muito difícil, as visualizações tem que ser muito alta. Você ganha, tipo assim, no meu caso, eu consigo ganhar alguma coisa a cada 4, 5 meses, para vocês terem uma ideia o quanto é difícil. E eu acredito que tenha muitas amigas do YouTube que tem também um canal de vídeo que fala a mesma coisa que eu estou falando. Tem que ter muita visualização, entendeu? Então, pra gente é praticamente muito difícil, tá? Mas com um pouco de luta e amor ao crochê, que eu passo por para vocês por amor, tá? Porque se fosse por dinheiro eu tava perdida. Mas a gente quer o reconhecimento, né? Então, para ajudar o canal, foi por isso que eu fiz isso. E a taxa que eu pus é baixíssima, gente. A cortina dois anjos, você vai entrar lá no vídeo, aí embaixo na descrição tem um link e nesse link você vai clicar. Você vai pagar apenas R$ 1,99 de cada PDF, de cada cortina que eu coloquei aí, da vaso de flor, das dois anjos e da pavão imperial, tá? Aí a plataforma vai te mandar na caixa de e-mail o link para você poder ter o PDF da cortina e para você poder fazer com muita calma na sua casa. Sempre vai, normalmente, você dá uma olhada na caixa de spam, já manda o link da cortina que você comprou. E aí será em PDF a receitinha inteira. Tem a vantagem que você não precisa ficar igual você fica nos vídeos, assistindo, anotando na caneta, porque nesse PDF já vai estar tudo anotadinho, tudo certinho. E o vídeo que eu fiz explicando como que faz ela, tá? Então, é mais prático para você, é mais rápido, você entendeu? Você vai ter esse PDF guardado, a hora que você quiser fazer, ele tá lá, tá? Mas, quando você for comprar, marque o seu e-mail certinho, para que não tenha nenhum erro, para que mande certinho para você, tá? Então, anota tudo direitinho e não tem mais taxa, é só isso. Cada cortina é R$ 1,99 o PDF, aí não paga mais nada, tá? Tá ok? Agora, retornando a essa cortina, o PDF dela, da receitinha, é gratuito, como eu falei. Nós vamos fazer o comecinho dela, eu vou explicar
como ela é feita, não tem segredo nenhum, ela também é muito simples, tá? Qualquer dúvida, repetindo novamente, vocês comentem aqui no YouTube e lá no blog. Pode comentar nos dois, entendeu? Agora vai ser aquele blog, eu vou postar muitas coisas nele, muitas receitinhas de crochê, tá? Pra gente poder interagir nele e no YouTube, ok? Então, vamos lá. Materiais utilizados. Vocês vão gastar nesta cortina 3 cones de 800 gramas, o 4x4. A cor, gente, porque o pessoal sempre pergunta pra mim, que cor? A cor é da sua preferência, tá? E a linha é um barbante, tá? Só que você pode fazer naquela linha da marca que vocês sempre falam, na linha Anne, que é famosa, acho que deve ter alguma outra, pode fazer. Mas esse aqui foi feito 3 cones de 800 gramas, 4/4, o barbante, na cor da sua preferência. A agulha foi usada da 2,5 milímetros. A medida do trabalho pronto é 1,83 m de altura por 70 centímetros de largura. Aí vocês vão me perguntar, vão falar assim, porque já fizeram essa pergunta nos comentários da cortina pavão fácil, que também foi um sucesso. Ah, mas a minha cortina é muito estreita, eu queria uma cortina maior. Tem como emendar? Tem. Você pode fazer as duas cortinas e depois emendar aqui lá na lateral, ou já fazer ela direto, que aí no caso um cisne olhará para o outro. Aí depois você faz mais outra cortina, então aí dará um total de 4 cisnes. Mas, Eliana, como que eu faço? Eu vou explicar para vocês no final do vídeo, tá? Então agora vamos ao passo a passo do comecinho da cortina dela, dividida um pavão de um lado e um pavão do outro. Aí lá no final eu explico como que junta ela, ok? Bom, gente, vocês vão fazer 175 correntes, tá? Aqui eu fiz só uma amostra, mas vocês façam aí certinho as 175 correntes. Aí, não aqui está na agulha. Na agulha nunca você conta. Na próxima, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, você vai dar a laçada, introduzir a agulha na quinta argola. E aí, você vai iniciar o seu ponto alto, o primeiro da sua cortina. Essa curvinha aqui, ó, que transformou na hora que você virou para fazer o seu primeiro ponto alto, conta como um ponto alto. Então, eu já tenho 2, tá? Só que eu vou fazer um total de 172 pontos altos. Eu vou preencher a minha carreira inteirinha de ponto alto, ok? Bom, gente, acredito que nessa etapa vocês já terminaram os 172 pontos altos, que aí preenche toda a carreira. Aqui, como eu falei, é só uma amostrinha. Aí, vocês vão para a segunda carreira. Vão virar o seu trabalho, a sua cortina. E para iniciar a segunda carreira, vocês vão fazer 1, 2,
3 correntes. Vai dar a laçada e aqui, ó, na argolinha do lado, não essa aqui, na do lado, vocês vão fazer ponto alto e aí faz o total de 4 pontos altos, tá? Então, essa é a segunda carreira. Pronto, ficando dessa forma. Aí, vocês vão fazer uma, 2 correntes de espaço, dar a laçada, contar 1, 2. Na terceira argola, vocês vão fazer um ponto alto. Observe que eu estou fazendo o bloquinho, que é 1, 2 correntes de espaço, dou a laçada, conto 1, 2. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Aí, vocês vão formar um total de 55 bloquinhos. Então, vai ser um total de 55 bloquinhos, tá? Pronto, vocês terminando os seus 55 bloquinhos, vocês vão fazer, para finalizar a carreira, 4 pontos altos. Eu já fiz aqui o meu, tá? E aqui, ó, é só uma amostra, como eu falei, aqui não tem 55, mas vocês vão fazer aí 55 bloquinhos, tá? Segunda carreira, terminei. Aí, depois que eu fiz os 4 pontos altos, no final da segunda carreira, eu vou virar novamente a minha cortina e novamente eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Dar a laçada e eu vou iniciar o ponto alto fazendo novamente os 4 pontos altos. Pronto. Gente, a cortina é praticamente inteira, feita no comecinho e no final, com 4 pontos altos. Vai ter uma carreira ou outra que vai ter 7 pontos altos ou 10 pontos altos, mas a maioria vai ser um começo de 4 e final de 4 pontos altos. Então, não tem segredo. Então, vocês sempre vão iniciar com essas 3 correntes, virar e dar o início dos 4 pontos altos. Aí, se tiver alguma outra carreira que precise fazer 7 ou 10 pontos altos, vocês façam. Aqui no comecinho, eu fiz ela inteirinha, aí eu não vou dar continuidade na terceira carreira, tá? Vocês vão entrar no link aí embaixo na descrição do vídeo e vai pegar o PDF, tá? Agora, vamos a outro detalhe. Gente, lá na carreira 76, ela começa uma sequência que aí vocês vão fazer a 76, aí depois faz a 77. Aí, a 77 a 76, vocês vão repetir ela. Se vocês observar lá na receitinha, vão repetir até chegar na carreira 112. Mas aí eu marquei no PDF da receita, escrito repetir essa sequência até a carreira 112. Então, não vai ter erro. Mas, qualquer dúvida, como eu sempre falo, vocês vão lá nos comentários desse vídeo ou do blog, tá? E pergunta que eu tiro a dúvida. E o final da carreira vai ser igual, tá? Na penúltima carreira vai ser da mesma forma da segunda aqui do comecinho, 4, 55 e 4. E vai finalizar a cortina com 172 pontos altos. Então, começa com 172 pontos altos e você termina, deixa eu pegar aqui para vocês verem, aqui em cima com 172 pontos altos. Então, a cortina é reta,
Não tem detalhinho nenhum assim complicado, tá? Que vocês não tenham como fazer, tá? Ela é super simples, um iniciante consegue fazer, tá bom? Bom, gente, suponhamos que vocês terminaram a sua cortina. Depois que vocês terminou, vocês vão fazer o bico de acabamento. O bico de acabamento, como que ele faz? Faz uma, duas, três correntes. Pego aqui, ó, nessa argolinha que eu fiz a primeira, puxo ela e finalizo. Aí eu vou aqui no pezinho e fecho novamente para ficar um botãozinho. Aí eu dou a laçada, aí eu conto 4 e vou fazer o ponto alto na argolinha dessa quarta argola que eu contei. Conto 1, 2, 3. Ficando assim, ó, ele vai formar um lequinho. Aí eu conto 1, 2, 3. Pego aqui na pontinha e faço o botãozinho novamente. Dou a laçada e na mesma argolinha que eu fiz aqueles pontos altos, eu faço mais 3 ponto alto. Ficando dessa forma. Pronto, ele ficou assim. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta, mais ou menos, vocês contam mais ou menos isso. Se precisar contar menos, vocês contam. Aí, fecha, aí eu faço 1, 2, 3. Vou lá, na primeira argola que eu fiz, e fecho o botãozinho. Aí, eu fecho ele aqui embaixo, pra finalizar, ó. E aí, eu pego, dou a laçada e novamente, 1, 2, 3, 4, 4 ou 3, faço novamente o meu lequinho, ó. Faço 1, 2, 3, aí eu faço 1, 2, 3 correntes. Pego aqui, ó, no pezinho das 3 correntinhas que eu fiz, entro, introduzo a agulha e aqui, ó, volto novamente, dou a laçada e faço mais 3 pontos altos, formando o lequinho. Aí, eu fecho esse lequinho, contando 1, 2, 3 na quarta, a quarta ou terceira, aí vocês vê como que seu ponto é. E aí, eu faço de novo esse miolinho aqui, no meio dos lequinhos, tá? Essa vai ser a sequência. Eu vou disponibilizar lá no blog o gráfico desse bico de acabamento, tá? Mas, deixa eu pegar a cortina aqui. Aonde que você vai fazer ele? Você vai fazer aqui embaixo, nessa lateral, nesta outra lateral e aqui em cima, aonde tá o passador, você não vai fazer. Aqui em cima não faz. Faz nesta lateral e aqui, ok? Agora, nós vamos ao passador. O passador, vocês vão fazer 10 correntes, tá? Aí, não aqui está na agulha. Na próxima, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar a laçada e vai fazer o ponto alto. Pronto, ficando dessa forma. Essa curvinha aqui conta como um ponto alto, tá? Aí, vocês vão fazer um total de 7 pontos altos. Eu já tô fazendo aqui, ó, como vocês estão vendo, esses 7 pontos altos, ele vai preencher a carreira do passador, tá bom?
Falta ainda aqui, ó, o último ponto alto. Pronto. Tá aqui, gente, ó, vocês vão preencher toda a carreira de ponto alto, que vai dar os 7 pontos altos. Finalizando esses 7 pontos altos, você terminou a sua carreira, aí você vira o seu trabalho e vai para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou dar laçada e aí vocês vão pular 1, 2 argolinhas. Essa que tá em cima aqui, ó, das correntes que eu fiz, não conta. Essa nunca conta. Você vai contar a próxima, tá? 1, 2 argolinhas. Na terceira, você faz o seu ponto alto, formando o bloco. Já temos um bloco. Mas nós vamos fazer 2. 1, 2 correntes. Faço 1, 2, eu pulo de argola, aí vou na última argolinha que tá aqui, ó. E eu vou formar um total de 2 bloquinhos. A carreira dos passador é isso daí, é essa sequência. Vocês vão da primeira até a carreira 13. Sempre, ó. Agora a próxima é 7 pontos altos. Na próxima, 2 bloquinhos. Então, vai ser essa sequência de 7 pontos altos, 2 bloquinhos. 7 pontos altos, 2 bloquinhos. Até chegar à carreira 13. Aí, finalizou o seu passador. O passador, gente, vocês vão fazer 16. Deixa eu pegar aqui a cortina novamente. Vocês vão fazer 16 passador. E aí, ó, em cada cortina será colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passador desse lado e 8 passador desse lado, com um total de 16. Vocês podem, se quiser, fazer ela já direto na cortina, se você preferir, ou fazer separadamente, e aí depois vocês prendem ela com um pontinho, a costura à mão, ok? É facinho para prender, tá? Não tem erro nenhum, vocês prendem ela com uma agulha, pode ser uma agulha de costura, ok? Ou se vocês preferirem fazer ela direto. Mas eu acredito que é melhor fazer todas e aí depois prender, tá bom? Aí vai da sua preferência. Essa parte eu acredito que não tenha dúvida, mas se tiverem, é só, como eu sempre falo, comentar aí embaixo no blog ou no YouTube, tá? Agora, vamos falar aquele segredinho que eu tinha comentado. Se vocês quiserem fazer a sua cortina maior, aí os 2 cisnes vai ficar junto. Bom, gente, suponhamos que vocês queiram que a cortina seja emendado tudo junto. Ou vocês façam separado e depois emenda aqui, pode fazer um trabalhinho muito bonito, que fica legal aqui, uns detalhinhos, tá? Um zigue-zague, fica legal. Ou vocês podem fazer direto. Se vocês fizerem direto, eu até anotei aqui, ó, vocês aumentam a cortina com 3 correntes. Aí, vocês vão pegar na quinta, como eu expliquei lá na frente, na quinta argola, vocês iniciam o primeiro ponto alto. Aí, ó, vocês vão pegar, aqui tá no meu caderno, mas aí vocês vão pegar sua receita do PDF, e aí vocês vão fazer aqui, ó, não tem 172 pontos altos, vocês vão aumentar, vai somar ele. Vai fazer a soma, 344 pontos altos, aí vocês vão fazer, então, tem uma soma. Aqui, vocês vão fazer 4, 55, 4, e aí, vocês retornam ao contrário, 4, 55, 4.
aqui a mesma coisa, tá? Que aí vai dar um aumento e um cisne vai olhar pro outro, tá? Qualquer dúvida, comente aí embaixo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunte, tá? Eu agradeço a todos que seguem o canal. Eu agradeço, gente, a todos os comentários de carinho, de dúvida, de crítica, todo tipo de comentário, tá? Eu respondo quando eu vejo todos os comentários. Se aconteceu de eu não responder algum, é porque eu não vi ainda, mas a hora que eu entro no YouTube, porque as mensagens normalmente chegam para mim instantâneo, tá? Mas tem alguma que não aparece o aviso, mas aí a hora que eu entro eu já respondo, ok? Então eu não deixo de responder ninguém. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós e logo, logo tem um outro trabalho também gratuito para vocês, tá?